É só ver aqui no YouTube, peraí. One moment. Prontinho, Sônia. Já estamos no ar, tá? Vamos. Bom dia a todos, todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop, o workshop do evento anual do ICPHR, International Collaboration for Participatory Health Research. Eu sou Sônia Scioli, my name is Sônia Scioli, sou enfermeira, professora associada da Faculdade de Enfermagem da UERJ, líder do grupo de pesquisas, saberes e práticas em saúde coletiva. For Thomas and Karen, I'm a nurse, associate professor at the Faculty of Nursing of State University of Rio de Janeiro and leader of the research group Knowledge and Practices in Nursing and Public Health. It's a pleasure to be with you. Queria agradecer à Faculdade de Enfermagem, a coordenação de intercâmbio internacional pela parceria na realização desse encontro, e isso se deve diretamente às pessoas de Ricardo Maia, da faculdade, de departamento, e a Helena Davi, que é a coordenadora da coordenação internacional. I'm thanking Thomas, the Vice Director of our faculty, Dr. Professor Ricardo Matos, and the coordinator of the International Exchange Coordination, Professor Helena Davi. Eu vou, então, pedir a Ricardo para fazer as boas-vindas da casa e já passo diretamente para você, Ricardo. Obrigado, Sônia. Bom dia a todas e todos. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the College of Nursing of the State University of Rio de Janeiro. Welcome to the annual working meeting to the International Collaboration Participatory Health Research. This meeting was idealized by professors and researchers of the College of Nursing with the researchers of International Collaboration Participatory Health Research, and aimed to discuss the challenge for participatory health research in time of social, health, and politics crisis. Our college has more than 17 years of traditions of training nursing at bachelor's, specialization, master's, and doctoral degree, investigating topics in Brazil and worldwide public health and nursing. We are very excited with the possibility of building knowledge based on social, cultural, and methodological experience. We will welcome you with open hearts and minds to build the possibilities for interpretation and to build solutions to the crises that were accentuated by COVID pandemic. So thank you very much and welcome to our College of Nursing. Thank you, Professor Sônia Scioli, Professor Helena Davi, Professor Karen Breda. E vou me permitir falar um pouquinho em português também, desejando a todos boas-vindas e, sobretudo, pensar um pouco na nossa atualidade. Seria muito breve, mas penso que a temática de hoje nos convida também a refletir sobre crises, mas saídas de superação sobre essas crises, né? Saídas democráticas de superação. E longe de teorizar sobre o tema, já que temos pessoas que comporão essa roda de conversa, eu gostaria apenas de mencionar e homenagear também um professor
chamado professor Ézio Cordeiro, um dos grandes arquitetos do nosso sistema de saúde. Então, eu ouso dizer que todo cidadão brasileiro ele precisa e merece conhecer esse grande nome, ex-reitor da nossa universidade, né? Um cidadão humanista que arquitetou e lutou uma vida inteira pela saúde enquanto exercício de cidadania. Dentre tantos textos e ações que eu poderia citar desse professor, desse meu professor, essa minha singela homenagem ela caminha no sentido de indicar um dos mais importantes textos do movimento de reforma sanitária no Brasil, que originalmente é assinado pelo professor Ézio Cordeiro, pelo professor Luiz Fiore e também Reinaldo Guimarães, e que é intitulado A Questão Democrática na Área de Saúde, né? E que o legado do professor Ézio e que a saúde como direito de todas, todos e todes seja sempre defendido e lembrado por todos nós, brasileiros e brasileiras, né, que eu diria que nós devemos muito a esse grande nome da nossa universidade e esse grande cidadão brasileiro que é o professor Ézio Cordeiro. Então, sejam muito bem-vindos a todos e a todas. Welcome to everyone. E espero que o nosso encontro seja bastante profícuo, democrático e também mostre um pouco do nosso jeito de fazer na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Enfermagem. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Muito obrigada, Ricardo, e também por essa lembrança tão importante, né, do nosso querido Ézio Cordeiro. A gente vai fazer da seguinte maneira: nós faremos 3 intervenções breves, eu, Helena e Karen, já vou apresentá-las daqui em seguida, não é? Helena é professora da faculdade, todos a conhecem, é minha parceira no campo da saúde pública e da educação popular em saúde. Helena Thomas is a full professor at the Faculty of Nursing and a partner in the field of public health and popular education, que é nossa querida amiga e também professora associada de enfermagem, do Departamento de Enfermagem da Universidade de Hartford. Professor Karen Lucas Breda, who is Associate Professor in the Department of Nursing at the University of Hartford. Então, como eu dizia, nós faremos 3 intervenções breves sobre esse tema, cada uma de nós trará um enfoque, uma luz, e depois a gente vai abrir a palavra para que todos possam dialogar, para que a gente possa conversar. A ideia é que a gente possa identificar pontos de aproximação, de tensão e também de caminhos. We will make 3 brief speeches, and then everyone can talk about your experiences, thoughts, and questions. And we could talk freely about it and in Portuguese or English. The idea is that we could identify points of approximation, tension, and also path. Okay? It's okay. We can continue. I will try to show my presentation. Just a minute. Ela estava aqui, agora sumiu. Bacana. Espera aí, gente. Wait a minute. Aconteceu. Sumiu do meu board aqui. Não passa para você, não? Juliana, faz esse carinho aí, que ela estava aqui e não estou achando mais.
Então é isso, a gente vai falar sobre desafios da pesquisa participativa em saúde em tempos de crise. Yeah. The English title is a bit confusing, sorry. Então, são challenges for participatory health research in crisis time, social, the crises are social crisis, sanitary crisis, and political crisis that are the dialogue we could think about this crisis and the participatory research. Pode passar, Juliana. Eu acho que é importante começar de que social. First of all, it's important to stay Sônia, wait a moment. Está dando interferência a sua internet. We are talking about. Pode passar, Juliana. Os contextos, né, the contexts. Nós estamos vivendo no Brasil, mas também no mundo, ataques aos processos democráticos de uma maneira geral, aos sistemas públicos de saúde, aos sistemas de educação, violências de todas as formas, preconceitos. Então, a gente está vivendo uma conjuntura muito difícil e bastante grave já há alguns anos, e esses elementos é que dão para a gente o pano de fundo, né, infelizmente são esses os elementos que dão para a gente o pano de fundo para a nossa ação de pesquisa, né. I'm saying that we are living a moment of hard attacks on democratic processes all over the world, not only in Brazil. Attacks on the public health here in Brazil. This is being a very hard attack. Nowadays, even in the primary health, we are being attacked, and the privatization is going on, and educational systems also, a lot of kinds of violences and prejudices. So this is the contexts that are around our researches, our lives, and the way we are trying to produce knowledge. Pode passar, Juliana? Also, também ataques à ciência. Also attacks on science e a formas não tradicionais de fazer ciência. And non-traditional ways of doing science. Eu acho que é importante a gente pensar o que significam ataques
a ciência e as formas populares e fora dos parâmetros tradicionais de fazer ciência, né? Para nós significam bloqueios, né, à própria forma de pensar, pensar o mundo, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. I'm saying that what do they mean? What means this kind of text? A text on science and also on a way of block the way people are transforming things and making the reflections on the praxis. So it's very important to understand what this kind of text means to our knowledge and to our lives. Pode passar, Juliana. I put some paths, alguns caminhos que eu acho que são importantes para a gente pensar a produção de conhecimento. I put some facts that I think that are important to think about production knowledge. O meu som está normal, Juliano? Ok. Então, eu pensei algumas coisas como apoiar os grupos populares e profissionais vulnerabilizados também fora da pesquisa, fora dos momentos de pesquisa. Support, I think that support popular groups and vulnerable professions out of research, also the out of research, the times of research, because life is not research, not only research. And if we are talking about participatory research, we're talking about living, being together with people. Então, eu acho que é importante, I think it's important, essa aproximação, this kind of approximation. Definir, realizar e analisar dados de modo crítico e coletivo, e aí eu coloquei presencialmente ou à distância, considerando o contexto da pandemia e as dificuldades que a gente está vivendo hoje. I could define, perform, and analyze data critically and collectively, face-to-face or distance, considering this moment of pandemic we are living now. Eu acho que essa ideia, que parece muito simples, implica em um envolvimento, né, e uma aproximação bastante grande que a gente tem que fazer esse movimento. This thing is not so simple. It's important to make this movement. It's not natural. You have to construct it. Pode seguir, Juliana. Eu coloquei alguns desafios, some challenges. I think, eu acho que reafirmar a pesquisação participativa como ciência. Parece óbvio isso, mas não é, porque muitos colegas ainda não incorporaram, apesar de tantos anos de pesquisação, de pesquisa participativa, essa proposta como ciência e entendem como um afastamento da ciência tradicional. I think that reaffirming PAPs, reaffirming participatory health action research as a science
is still a necessity. It's something that the international collaboration participatory health research is doing all the time, is trying to reinforce all the time, because it's not, still not intended, não é ainda compreendido por todos dessa maneira. Produzir ciência como ação de transformação em diálogo com a sociedade. Não necessariamente toda a ciência está associada a uma ação de transformação. Então, essa ideia é um desafio em si só, não é? Porque ela articula a discussão, o trabalho nosso acadêmico, científico, com o trabalho, também um trabalho militante, e esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, né? Producing science as an action of social transformation in dialogue with society is something that it's kind of academic work and also militant work, a work that a political work, and that's difficult to make this em um modo equilibrado. Então, essa é uma coisa importante para a gente pensar. It's important to think about it, how to do it. Pode seguir, Juliana? Eu penso que diálogos e não apenas escuta. A gente fala muito de escuta da população e não necessariamente de diálogo com a população. I'm saying that it's very common to talk about dialogues, and it's very common to talk about listen to people and not necessarily to dialogue with the people. So I think this kind of research needs it, and trying ways of doing it in a proper way, e tentar caminhos de fazer isso de uma maneira bem ampla, com diálogos com grupos da sociedade, com os grupos, vários grupos da sociedade, dialogues with all of groups. There is a lot of groups of society in society, so we have na universidade university extension, that's a very powerful path. Nós temos a extensão universitária como um caminho muito potente, né? E a gente tem que estar como academia que quer estar próxima, né? Dos interesses dos grupos da sociedade, dos grupos populares, dialogando com movimentos sociais de caráter popular. Então, acho que esse é um caminho fundamental para a gente conseguir fazer o diálogo. I think that we have tried to dialogue with social movements of popular character to really understand what people want, to really make people participate of the research. Segue, Juliana. Ciência com ação, science with action. Queremos afirmar a ciência como ação de transformação social? We want to affirm science as an action of social transformation? Eu acho que a gente tem que se perguntar se a gente quer mesmo isso quando a gente se propõe a fazer uma pesquisação. I think we have to ask this to ourselves
if it's really what we want when we propose participatory health research, or just put this on the paper, ou apenas escrever isso, né, e dizer que estamos fazendo, and say that we are doing. Queremos construir ciência com participação. É outra pergunta fundamental. We want to build science with participation? It's another important question for us to do it. Não estou pensando que a gente vai responder essa pergunta. I don't think we are going to answer these questions now, mas refletir sobre elas but reflect about them. Porque acho que é fundamental, são fundamentais, they are very important, to really decide doing or not this kind of research and how we can do it. Para realmente decidir se a gente está, que caminhos a gente vai tomar em relação à produção de conhecimento. Acho que essas questões devem fazer parte do nosso repertório, né, do nosso dia a dia. Pode seguir. Assim, algumas referências, poucas, e eu acho que estou concluí, Juliana, eu acho que sim. São questões bastante rápidas, espero que tenha dado conta, e eu vou passar agora para as reflexões da professora Helena. A gente vai ouvir a Helena, a gente já apresentei. Now, let's hear some reflections of professora Helena Davi. I'll just present her. And pode ir, Helena, acho que... Ok. Obrigada, Sônia. Suas provocações foram ótimas. Juliana, você tem como apresentar para mim? Eu estou com um pouquinho de receio de apresentar e não dar certo. Bom, eu tentei me centrar as reflexões, fiquei pensando sobre a questão da pesquisa participativa, em alguns aspectos que me incomodam muito, né? E estou iniciando algumas leituras, tentando aprofundar outras. Eu acho que o que nos resta nesse momento é tentar entender, compreender quais as configurações ou o que é que explica, o que é que define, o que é que descreve, né? E que causas podem estar ligadas às dificuldades para a pesquisa, para além das questões da pandemia, né? Então, o título da minha apresentação, ela se centrou muito em algo que me incomoda, que é essa dificuldade de diálogo, né? A cisão política e a dificuldade de diálogo que nós temos hoje, e que eu coloquei desse jeito: o que você diz eu não quero ouvir, o que você tem a falar eu não quero ouvir, I don't want to hear what you say. E isso tem implicações políticas, né? Então, centrei um pouco mais num recorte a respeito de algumas questões e alguns conceitos que vêm trabalhando isso. Então, seria trabalhar a questão das implicações políticas, political implications to participatory research in non-dialogue times. Pode passar, por favor. E ficou um pouquinho fora mas tudo bem. Eu acho que alguns pressupostos a gente precisa reafirmar, né? Primeiro, assim, a pesquisa participativa, independente da abordagem metodológica, pesquisação participativa, observação participante, enfim, todas as formas de pesquisa participativa são uma escolha, né? Que tem essa postura aberta, né, em favor, né, não apenas aberta, mas intencionalmente voltada para a escuta, o diálogo
e o compartilhamento de conhecimentos, né? E a ideia de que a produção dos saberes tem a ver com o compartilhamento de poder, né? Já que conhecimento é poder. Então, é o entendimento de que o poder deve circular, deve se alternar entre as pessoas participantes, em lugar de estar concentrado, né, apenas na figura do pesquisador, no momento da pesquisa. Eu acho que Pierre Bourdieu fala muito bem disso, né? Da assimetria que existe sempre na relação entre pesquisador e participante, e que a pesquisa participativa tenta superar, né? Falar em inglês agora, né? Whatever the methodological approach, it's a choice in favor of listening, dialogue, and knowledge sharing. It's an intentional choice, participatory research, whatever the methodological approach. And also, it's a recognition that power must be shared, must circulate, must be alternate between participants, not only kept by the researcher, intentionally or not intentionally. That's always, sometimes it happens that the very researcher doesn't perceive that he's concentrating the power and the relation with the participants in an interview or whatever the approach, the meeting, the type of meeting with the participants. So in times where the dialogue is being threatened by several issues, I think that we must always remember that, well, I'm choosing dialogue. I'm not choosing any other form of contact, or I just don't want to hear. I want to dialogue. I want to hear and talk and share and change ideas if necessary, and construct a third knowledge. People in information science also refers to a third knowledge that is built between the contact between researchers and participants. Pode passar a próxima, Juliana. So, what I call dialogue denial has to be with this broadening of social relations, loss of a sense of cohesion. Sônia has already talked about that. A Sônia já falou, nós vivemos momento de esgarçamento de relações sociais, perda da coesão do mundo social e um mundo político, né, cada vez mais voltado sobre si, pode deixar, mais voltado sobre si e as suas questões, suas rivalidades. These critics to these characteristics of our political world of today was made by Pierre Bourdieu in his book about, those big book, this one. He talks about misery of the world, and I was reading it because he has two precious texts just at the end of the book, when he talks about the comprehension and the asymmetry between researchers and participants, and also in a post-phase, he developed some ideas about this loss of the public space of political discussion, and that is more and more closed, and polarization, dogmatism, ideological extremism. There is a lot of isms that can be applied to our moment. Estou falando que tem vários ismos, né? Extremismo, misoginia, xenofobismo, um conjunto grande, racismo, né? Um conjunto grande de questões que estão embarreirando o diálogo no nosso dia a dia. A gente sai para fazer compras e a gente esbarra com isso, esbarra com alguém que
que vai olhar uma pessoa trans, digamos, e já vai ter alguma tensão ali, alguma negação do outro. This dialogue denial is also a denial of the other person, of the diversity and so on. I'm talking about this in the next slide. Pode passar o próximo, por favor, Juliana. And I get some help of a philosopher. I'm quite sure that Thomas knows him. It's a German philosopher from Frankfurt School, Axel Honneth, who developed a theory about recognition. Né? O Axel Honneth é um filósofo alemão que desenvolveu uma teoria a respeito do papel do reconhecimento do outro, e ele foi aprofundando os padrões de reconhecimento que nós desenvolvemos ao longo da vida, né? Desde o reconhecimento individual, na infância, a importância disso também, de ser reconhecido, né? De como criança, como sujeito desde a infância, as implicações morais, né? Que aí vão para a esfera pública também, sociais e políticas, do reconhecimento e do não reconhecimento. Eu me aproximei desse pensamento, eu não sou uma expert no pensamento de Axel Honneth, eu tenho algumas leituras apenas, mas me pareceu bastante interessante, e quem usou isso foi, inclusive, o Eugênio, na tese dele, um ex-doutorando meu, porque o campo da saúde do trabalhador, né, reconhecer a saúde do trabalhador a partir de problemas ou de questões que apenas o trabalhador percebe, sente, né, e vocaliza como sendo algo que lhe afeta, implica em reconhecer o saber desse trabalhador. I was talking that I had contact with Axel Honneth's thinking because of the field of workers' occupational health, because to recognize that there is a problem in workplace means that you have to hear and recognize this worker as a producer of knowledge about health and about his condition, his workplace conditions. E também esse reconhecimento tem a ver com uma construção intersubjetiva dialógica histórica. E isso se aproxima da pedagogia freiriana, que nos lembra de um processo de desenvolvimento humano, do aprendizado mediado pelo mundo, né? Isso aí já é uma inferência que eu fiz, né? Essa discussão sobre essa construção intersubjetiva dialógica histórica e o cuidado de saúde está nesse artigo citado aqui embaixo, que tem 2 enfermeiras da USP e um professor que é filósofo, né, que é o Ricardo Aires. São pessoas conhecidas no campo da saúde coletiva brasileira. I was talking that this second part that talks about recognition as an intersubjective dialogical and historical construction has to be with the health care, the caring, and was developed in a very good article by that is cited below. And there are 2 nursing professors and also a philosopher that they are very known in the collective health field in Brazil. And it's a very, very interesting text, and it's translated into English if you have some interest. And they depart from Axel Honneth's theory, recognition theory. And I am talking that this can dialogue also with Paulo Freire's thinking about education as a research process, and a dialogue as a foundation, and also the unfinished humanity that it's present in all of us, that we are in an eternal process of reconstructing our being, our way to be in the world, and also, in consequence, the reality. So perhaps it gives us some hope. When I read Paulo Freire, I always get some more hopeful
that we can make changes. And sometimes when I hear also to some community leaders, I also become more hopeful. I think they have lots of things to help, to teach us in this moment of so uncertainty. Pode passar o outro, por favor. Está falando que, quando eu ouço as lideranças comunitárias também, pessoas da comunidade, a esperança volta, assim como eu leio Paulo Freire também, porque fala do processo que pode ser reconstruído o tempo todo, né? E isso eu acho que é algo que devemos buscar esse contato, estreitar. Mas tem os desafios, né? I'm talking now about some challenges, because what we have now is the virtuality, the virtual world, and this kind of participation that we are having at this very moment. We can only, and at the most part of the time, we can only have contact between our social media, social networks, but virtual social networks, and also this kind of virtual contact. I'm not threatened by this kind of contact. I'm very afraid of Facebook or Twitter or Instagram networks that I participate, and I'm very active in this space. But I'm kind of afraid of it. And I think that there are not spaces, not necessarily spaces of sharing, of strengthening participation. And let's see why. Quando a internet começou, né, o Pierre Levy colocava, lá em 99, escreveu um texto falando sobre as promessas, né, da possibilidade das comunidades virtuais, de que isso ampliaria a possibilidade de encontro entre formas de pensar afinadas, e também aumentaria a capacidade de inclusão e de expressão da diversidade. Sem dúvida, é um espaço que dá voz, mas dá voz a tudo, né? E não necessariamente, nos últimos tempos, essas mídias sociais que nós temos nos ajudam nessa ampliação do diálogo, né? Então, a respeito da pesquisa, né, a Deborah Lupton, que é uma socióloga australiana, né, que trabalha muito com pesquisa no mundo virtual, saúde digital, muito interessante, né? Também tem um livro muito bom sobre risco, né? Nesse texto aqui, eu não sei se tem como a gente jogar o link, Juliana, só para mostrar, ela fala você pode talvez copiar, não sei. Ela fala de modos de pesquisar nesse tempo da pandemia, utilizando o mundo virtual. Muito interessante para quem é um texto em inglês, e tem vários métodos para pesquisa social que ela aponta, alguns mais e outros menos participativos, mas fica como uma sugestão para a gente agora, nesse momento, poder usar, né? Mas, pensando mais nos problemas, né, a gente tem que lembrar que o meio, que é a internet, o computador, acaba virando, o meio virou o conteúdo, né? E aí tem dois conceitos importantes, né, que eu queria tocar um pouco. Um é esse de capitalismo de vigilância, a partir da Shoshana Zuboff, que é uma professora de teoria política, já aposentada de Harvard, né, que tem livros sobre isso, né, e que vai falar de coisas assim muito interessantes. Nesse capítulo onde ela fala do grande outro, né, ela começa a dizer que, primeiro, ela se deu conta de que o computador não é apenas uma ferramenta, ele é um meio mesmo, e como meio ele incorpora a possibilidade de mudar o conteúdo, de afetar a forma como a gente integra essas mídias sociais. E aí ela pergunta, essa participação, né, quem é que participa e como? Quem decide quem participa?
E a gente sabe hoje que quem decide onde e em que grupo e com quem a gente interage na internet são os algoritmos, que têm a ver, por sua vez, com interesses de mercado, econômicos. As pessoas falam: caramba, eu falei de viagem ao Caribe e apareceu um anúncio de viagem para o Caribe na minha tela. É esse capitalismo de vigilância, né? Ele, na verdade, ele está ligado, né, à lógica de acumulação, né? Ela chama atenção para isso aqui. O ponto-chave é que o texto eletrônico, isso é um texto eletrônico, né, o que a gente está vendo nas mídias, como estamos tratando da esfera do mercado, já se encontra organizado pela lógica de acumulação e também pelos conflitos, né? Então, é um pouco difícil a gente escapar disso, né? E o outro são os conceitos mais recentes de filtro bolha, que tem a ver justamente com essa possibilidade de encerrar, né, a criação de ambientes artificialmente produzidos para a maior comodidade dos usuários. Então, é um lugar onde você fica à vontade para falar a bobagem que você quiser, inclusive o discurso de ódio. E aí eu acho que, assim, com um poder de influência muito grande, né? A questão do discurso de ódio, que encontrou um espaço, né, nessas bolhas, tem sido um espaço onde algumas pessoas apenas participam deste mundo, onde está presente este discurso de ódio, de negação, de a questão dos preconceitos todos que a gente já comentou, vai formando um espaço de debate público que não existe, né? E ficam como se fossem impossibilidades de diálogo, porque passa a conformar e ser conformado por visões de mundo totalmente díspares, opostas, né? Por isso a gente fala em disputas de narrativa, né? E os pesquisadores não estão imunes a isso. Nós talvez estejamos justamente replicando aquilo que está na nossa bolha, que nós achamos que é uma bolha totalmente do bem. Mas se nós queremos fazer pesquisa participativa, isso é um desafio. Vou tentar falar em inglês agora. I was talking about this, about the tools, the research tools that was presented by Deborah Lupton in this link. It's a PDF she has compiled lots of texts and suggestions. It was released just in the beginning of the pandemic. And it's very interesting because it has a lot of resources that we can use to research, to make research, to make social research, not necessarily participatory research, but it can be also participatory. But at the same time, I was sharing some concerns about these concepts of surveillance capitalism from Shoshana Zuboff and the concepts of bubble filter and confirmation bias. The confirmation bias, o viés de confirmação, é aquele onde você vai encontrar nesta bolha exatamente o tipo de conhecimento que confirma aquilo que você já vinha pensando, né? Não há um confronto, né? The confirmation bias is also a problem because we don't have the confrontation and a real dialogue. What people see is what they want to see, and that's it. So I think these are changes, are challenges for the participatory research, and also the hate speech is very concentrated in this through this bubble filter, and it kind of conforms and is confirmed by this hate thinking also. And sometimes I become very, very surprised by the way people think about some issues of the reality. And it seems people are talking about they came from another galaxy.
And we also pray, please, Meteor, come, because I can handle it. And that's the world we're living. But that's not the real world. It's mixed. And we have to be very patient with ourselves and with the others, to try to build different spaces of dialogue. And I don't have answers. I have lots of questions. I don't have answers. But I'm quite sure that some types of research methods and strategies must be changed. They have no more effect on stimulating dialogue and participation. And I was warning, this is a warning for all of us, researchers are not immune at this, because we are also in a bubble, and we have to recognize which bubble is that, and how to come out of this bubble to strengthen dialogue, collective dialogue, and participatory research. Pode passar outra, Juliana. Well, there are more questions. I have lots of questions. Quais as possibilidades de desconstruir? Era isso que eu estava falando, né? Para desvelar o que está por detrás dos fenômenos e poder intervir. What are the possibilities of deconstructing these ways of thinking to reveal what's behind the phenomena? Well, Paulo Freire was talking about this kind of issue 40, 50 years ago. More. 70 years ago, when he was a teacher at the Northeast, and he was talking to fathers and mothers who physically punished very hardly their children, because that's the way they thought it would be better for them. And he was very careful and very patient and very processual in his way of trying to touch in these very difficult things, difficult issues that at that time nobody thought it would be possible to deconstruct. This way the families try to teach their children, to raise their children. But he initiated making encounters, meetings with the families, and challenging them to answer some questions, some hypothetical situations. Let's think about the children who steals a mango from the neighbor's tree, and you physically punish your children. What happened there? These children understand that it's not okay to steal mangoes, or he's just afraid of being physically punished? What do you think? What do you, sir, think? What do you, madam, think? So it was a very processual, but it was also a personal contact of deconstructing the way people saw the world. And then he developed this educational and lettering method, and was based on what we call círculos de cultura, culture circles. That it's exactly to be in a circle and also examining the reality and asking what is behind this. I'm not sure we can do this so effectively using virtual tools, but I'm quite sure we need to keep doing this, because there is no better technology for me than people talking and discussing. Eu estava falando que Paulo Freire já fazia essa pergunta de como desconstruir um pensamento tão arraigado nas pessoas, né? Quando ele trabalhava a questão do castigo físico com as crianças, né? Lá quando ele ainda estava no SESC, lá no SESI, que ele mandava carta, que ele via que as crianças estavam sendo castigadas fisicamente, mas era algo delicado. Como é que você chega para um pai, para uma mãe, isso 70 anos atrás, para dizer
você está batendo no seu filho? Que é isso? Isso não era assim que as coisas, né? Não havia não havia poder legal para intervir, não havia um pensamento que permitisse esse tipo de abordagem. Mas ele foi mandando cartas, fazendo encontros, discutindo, colocando situações. Seu filho parou de roubar a manga do vizinho depois que você bateu nele, porque ele compreendeu que é errado ou porque ele ficou com medo? O que o senhor acha? O que a sua esposa acha? Ele foi, aos poucos, provocando esse diálogo de troca e sem julgamento do outro, né? E depois viraram os círculos de cultura, que foi como ele realmente desenvolveu o método dele de examinar, desvelar uma realidade que aparece como dada, mas que não está dada, ela é construída, né? A outra pergunta é de potencializar essas experiências locais de solidariedade. O que nós podemos aprender para além de uma retórica democrática? Aí é uma autocrítica, porque nós gostamos muito de falar da nossa postura democrática, participativa, mas eu não sei se a gente efetivamente consegue abrir mão de todas as nossas próprias dificuldades. Eu acho que isso é um permanente desafio, né? Para avançar realmente num encontro, né? Que eu acho que é o que a gente está precisando hoje, né? Ter encontros de potência de vida, de reafirmação dos direitos, né? É nisso que é a nossa aposta. Então, nós temos que superar a retórica, e nós ainda estamos num momento de retórica, no momento de reclamar, no momento de fazer manifestos escritos, né? A nossa ação, eu acho que ela está em ebulição, porque a gente sabe, né, que saberes também modificam práticas. E isso nós estamos, talvez, trocando, reunindo saberes para que uma ação possa se fazer no momento em que a gente também se sinta mais seguro. E se a gente está disposto a perder, então, algum dos nossos superpoderes para desenvolver pesquisas integrando experiências coletivas. Eu fiquei lembrando aqui especificamente de um tema que eu discuti numa outra live, que é o da epidemiologia comunitária, né? Que é algo que já vem trabalhando lá desde a década de 70. Tem um pensador italiano, Gianni Tognoni, um médico italiano, que trabalhou isso muito com alguns grupos aqui na América do Sul, e na Argentina eles têm trabalhado em alguns departamentos. E existe também um professor da área de planejamento, um sanitarista importante na Argentina, que é o Mário Roveri, com o qual nós já estivemos numa live também, que também desenvolve esse tipo de indagação já há alguns anos, né? Ele sempre fala assim, precisamos fazer, né? Sempre se falou que a epidemiologia ela tem o seu aspecto das modelagens, dos cálculos, de trabalhar com probabilidades, de assentar em evidências, né? E isso é uma das coisas que a gente tem hoje, que a gente tem que se agarrar nelas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma epidemiologia também da vida, aquela que está lá no campo, né? E essa é uma epidemiologia que alguns autores chamam de rápida e suja, fazer aquela pesquisa rápida e suja. Mas talvez a gente possa chamar de rápida e oportuna, né? Então, que a gente precisa dessa epidemiologia, entre aspas, suja, né? I was talking about these possibilities of deconstruction to enhance local experiences, and I was making a criticism towards ourselves as a researchers about this democratic rhetoric that, at least in Brazil, we are mainly focused in complaining and writing manifests, and we have few tools of participation and to strengthen meetings and to face this fascist, I don't have another word, this fascist thinking that is every day we have to deal with some stupidity, but also with some severe consequences. The last one was yesterday. They interrupted a vaccine trial
based on something we don't know exactly what was, but they called it a very severe side effect. But in the meantime, the media, the corporative media, discovered that the people who died, who took the vaccine, nobody knows if it was placebo or vaccine anyway, but it was a man who committed suicide. And that's why nobody was talking or giving details. It's unusual behavior here. We don't talk about suicidal behavior. It's very dangerous in a social way. And even so, I saw some people on Twitter asking, oh, not asking, but affirming, oh, that was that vaccine that has Chinese components who led this guy to commit suicide. As pessoas estavam dizendo ontem que foi a vacina que fez o cara cometer suicídio. Não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de coisa nas redes. So, how can we develop a participatory research with these groups who think these ways? That's a challenge. And also, we have to lose some powers, to give up some powers as a researcher to integrate a collective experience. I think the main power we have to give up is not about material things, not about our comfort or something, or our way of living. I'm talking about the way we think. We tend to explain everything in theoretical ways. That's what I'm doing here. I brought some theoretical concepts and was just talking with you, but based on this kind of thing. But people in real life, and mainly people who are in this periphery of capitalism, tend to have no mediation, no theoretical mediation between the way they think and the way they act. I will give you an example. I was in a live with she's a leader of a community we call Quilombola. It's the Remain people of that escaped from slavery and have these small communities called quilombos in Brazil. They are remainers, people who are still living, and has a very, very defined culture and so on. And she was in a live, and she is also she's a healer. She's a midwife, a very good midwife, and she also heals through praying people. That's called rezadeira. And Dona Zefa, that's the lady. She somebody asked her, what's the importance of praying, of spiritual support at this moment? She looked at the camera in her house in the northeast of the country and just began to pray. She didn't explain. She just began to pray and to send the praying for all the blessings for all people who was watching. So, and I was with my son, and he talked that she has no mediation. She just, when you talk about praying, she prays. So I think that's something we have to learn to do. I have to learn to do. I hope you have already learned that, but I have to learn how to do this. Pode passar, por favor. I think that's a final comment. This is a small part of a small book of this man called Ailton Krenak, who is a leader and a native Brazilian leader. And he's also an anthropologist. But he didn't lost his roots as a native. So, and sometimes he's very provocative. He was in a live about environmental issues and the problems that
all indigenous people are suffering in Brazil. And the journalist asked him, "Do you see some light at the end of the tunnel?" And he answered, "I don't believe in tunnel." Falando que o Ailton Krenak estava numa live com o André Trigueiro, e o André Trigueiro perguntou para ele: "Você vê luz no fim do túnel?" Ele simplesmente respondeu: "Eu não acredito em túnel", dizendo que isso é uma construção também mental, né? Então, ele sempre traz uma outra forma de ver as coisas, como liderança indígena. E nesse texto, nesse livro, que é um livrinho pequenininho, ele escreveu logo no início da pandemia. Ele fala, né? Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos retirar desse confinamento, pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Eu não sou um pregador do apocalipse. O que eu tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. E aqui está em inglês a frase que vocês estão lendo. I don't need to read the English part that you have already read. And thank you for your attention. Hope that didn't talk too much. Acabou, Juliana. Obrigada, Helena. Foi ótima. Foi ótimo que você trouxe as suas reflexões, me fez pensar muita coisa aqui. É engraçado porque a gente convive, né? Tanto e é tão bom como a gente ainda se surpreende mesmo entre nós. Então foi muito legal e você passou muito do tempo que a gente combinou, mas eu não tive coragem de te cortar porque eu achei que era muito bacana a gente estar te ouvindo e estar pensando junto com você. Desculpa, Sônia. Trazer suas reflexões. Let's hear some thoughts of Professor Karen Lucas Breda, please. Very nice to have you here with us. Muito feliz. Karen, you are muted. Open your Oh, thank you. Desculpa. Okay. Okay. Bom dia a todos. Good day, everybody. I'm going to talk a little bit about innovative participatory action research in health with nurses during COVID-19. And I will try to stay to my 10 minutes so that we can have dialogue for the rest of the time. Thank you. So if you read in the Portuguese below and the English above, we can understand better. So the novel coronavirus created devastation worldwide with large numbers of deaths followed by significant economic consequences for many. Disproportionately high numbers of infections and deaths, specifically among two groups of people, occurred. That would be vulnerable populations, the poor, minorities, etc., and healthcare providers and first responders, which they are, first responders are emergency medical responders and ambulances. And while all healthcare providers, such as physicians and first responders, suffered loss and death, as well as physical and psychological trauma, I chose nurses to focus on as a group. This is due to the length of time that nurses spend providing direct, intimate nursing care to those with COVID-19 symptoms, and hence their increased risk for infection and death, and the isolation of nurses who practice in settings such as long-term care facilities where they're taking care of the elderly, in remote long-term care facilities with very little support, few other nursing partners to share ideas with, and isolation, and also in outpatient clinics where nurses work. And in the United States, they have developed in the last few years something called minute clinics,
and other urgent care centers in the United States. They are capitalist-driven places where people go for health care, and they are private clinics, and generally the nurses are alone in these settings, working alone. So there's a kind of isolation, professional isolation. Elena, I don't know if I can try to translate, or if the really the entire text is here in Portuguese. So maybe I should just move on. What do you think? I think it's not necessary, Karen. I think it's not necessary to translate, because the translation it's okay. Thank you, Sonia. That was my intention. Okay, intendevo così. I thought that. Okay, so nurses have a very high degree of responsibility in practice, but they have a low level of autonomy compared to physicians, for example. A low level autonomy is particularly in the settings that I spoke of, such as nursing homes and urgent care centers and these minute clinics. It is actually the economic constraints that dictate the degree of material and personal resources that these practitioners have. So material resources such as personal protective equipment was very short, very little, and personnel resources, which would be the number of practitioners, the number of nurses, the ratio of nurses to patients, puts nurses in those settings at a particularly high risk for burnout. I considered the term the commercial determinants of health, which is an offspring of the term social determinants of health. I use that to analyze the commercial conditions, strategies, or omissions that affect health, the environment, and equity issues. Now, these commercial determinants of health have a direct impact on the provision of services or practices. The example is that in the case of COVID-19, nurses were placed at risk by a lack of personal protective equipment, PPE, also staff shortages, exposure to infected patients with an enhanced potential for COVID-19 infection and death for themselves and their families. Nurses in the United States, is the only case that I've been able to look at, are extremely anxious, worried, and concerned about getting sick themselves with COVID-19, and also bringing the disease home to their families, their children, their spouses, their husbands, their wives, and their parents, the elderly. Okay. So now we look at participatory methods in research and look at what the requirements are. So we know that participatory action research and all participatory methods of research require that people at every stage of the research process be involved in the research process. Participatory health research uses ethical social values to enhance the health, safety, and well-being of the population. And in this case, we're talking about the population of nurses. So we know that the goal of participatory action research is to produce social change. So the question is how to do that within this COVID environment. How to do that, how to do this with the population of nurses. Circumstances surrounding the COVID-19 pandemic left nurses in the United States
in a weakened position in terms of their emotional and psychological health. This means that nurses who were already in a precarious situation prior to COVID-19 now are in an even more a precarious situation in terms of their emotional and psychological and physical health. So I propose that their nurses' confidence, their resilience, and hardiness. Hardiness is the ability to be strong, that this may be affected ultimately and have a significant impact, a negative impact on their confidence as professionals. And I spoke already about the fear of infection for self and family members. Thank you. Okay. Yeah. There we go. Okay, so let's look a little bit at the challenges of conducting participatory health research during a pandemic, how to find ways to effectively engage with the population. Okay, social media and internet platforms such as Zoom are practical and plausible vehicles for bringing together constituent groups. So I agree with Helena that social media platforms such as Facebook and Instagram and Twitter is not what I'm talking about. I am talking about moving the typical kind of research methods that we would engage in with participatory health research to a more democratic platform on Zoom, for instance. So I'm thinking that there would be an opportunity in the midst of the COVID pandemic to have nurses share ideas via Zoom and to actually conduct the research, interviews, and dialogue a la Freire on the Zoom platform, okay? And that would allow us to include nurses from different areas of the country. And also it would allow us to include nurses from different parts of the world. Okay, so the one factor that would be limiting, of course, would be language. If we're talking about nurses from different countries, but there may be a universal language that could be used or some kind of translation mechanism for nurses to be able to communicate with each other. One of the things that I've been thinking of is how closed we are in our matrices, our ways of thinking within countries and within regions. And while participatory health research is important, it is difficult to conduct a multi-centric, participatory health research. Okay, but the Zoom platform, even after COVID-19, would allow participants from different areas in the world to be together to share ideas for social change. Remember, the goal, of course, is for social change. Okay, so this is a kind of a repeat, but engaging in participatory health research via internet platforms such as Zoom, not Facebook, not Twitter, but yes, Zoom, allows the possibility for cross-national collaboration by researchers and participants. Online platforms also allow groups from different geographical areas within the same country to collaborate. Brazil is a large country. Europe is very large. United States is very large. I very
seldom, not very often, have a chance to communicate with nurses from other parts of the country within the United States. So Zoom would give us that opportunity. So this, I believe, is an innovative strategy. It would be a new creative strategy that would allow for the exchange or cross-fertilization of ideas, sharing of ideas among various environments, and hopefully produce a synthesis of ideas and potential solutions, okay, that move beyond our traditional way of doing participatory health research. And my hope is that it can potentially inspire a new generation of young, active participatory health researchers to solve problems, creatively and collaboratively. And really, this is the kernel of my presentation and the kernel of my idea, because I would like us to have some open dialogue. Questions for thought, then, something for us to think about. Is it possible? Is it possible in the current US political environment, with a combination of the atmosphere surrounding COVID-19 pandemic and the Black Lives Movement, will that create a critical moment for social change? And I use the term critical moment from Freire, and also from Bordeaux. Second is the Trump era of populism and anti-intellectualism. In that era of populism and anti-intellectualism, will nurses and other physicians, physical therapists, social workers understand the abuses of power and authority used by conservatives to maintain the status quo? So we can hopefully have a little discussion about what's happening both in Brazil. I don't know about Germany, but it definitely is happening in the United States. A real era of anti-intellectualism, and where the very conservative right-wing authorities are blatantly abusing power to maintain the status quo. And then finally, how will the nurses' observation of human suffering and social suffering, both in the COVID-19 pandemic and what nurses have observed during the COVID-19 is a tremendous amount of human suffering with their patients, dying alone and being without family, and the physical suffering that they are undergoing, being intubated on respirators in the intensive care unit, etc. And nurses speak repeatedly about how painful it is for them as nurses to watch their patients suffer. And also, how will nurses' observation of the Black Lives Matter in the United States create an environment necessary for resistance and struggle for social change? In the United States, nurses are not very politically active. They are not radical thinkers, and they are not very active in being proactive for their own profession. Okay, so with that, I would like to give the platform back to Sonia and open up the discussion for questions and dialogue. Thank you very much, Karen. I think it was great because you bring the pandemic context and join with the participatory health research.
eu fiquei muito contente, né, de ouvir a forma como Karen trouxe a experiência americana e o diálogo do contexto da pandemia com o que a gente estava debatendo em relação à pesquisa. E eu queria dizer que nós temos, apesar de termos planejado até 10h30, nós temos mais um pouco de tempo, né? Está livre a sala, já me informei sobre isso, então a gente pode ficar um pouco a mais para dar tempo do nosso diálogo. Eu estou com uma série de coisas para... Fiquei muito provocada, mas eu não quero falar tanto, eu quero ouvir vocês e abrir e fazer a palavra circular. Está aberta, quem quiser conversar e trocar ideias e trazer experiências, it's open for everybody. Enquanto vocês vão animando, né, eu vou então colocando alguns pontos que eu fiquei provocada, né, eu acho que fiquei muito provocada em pensar, não é? Primeiro, em relação à fala de Helena, como que a gente replica o que está na nossa bolha, né? I was very provoked by Helena when she said that we are in a bubble. So, a gente replica o que está na nossa bolha. Então, como que a gente consegue identificar esses pontos? Another thing I would like to put on the discussion is the things that we don't talk directly about. Nós não falamos diretamente, but it's inside, it's around, está no entorno das nossas falas, os limites do diálogo que o fascismo coloca, né? The limits of dialogue with the fascism. Porque nós falamos muito do diálogo e das possibilidades de troca, das experiências solidárias. We talk about the Você precisa de the experiences with solidariedade, solidarity, and not about fascism, the limits. Ok, foi isso que eu encontrei. Sorry, the iPhone gain lives. E outra coisa que eu queria falar, para provocar também, é que a gente vive momentos de retórica, não é? Como a Helena falou, mas também momentos de ação. A Karen talk about the Black Lives Matter movement, e foi um movimento internacional, né? It was a very big movement, and others little movements, alguns movimentos pequenos que estão acontecendo, alguns que aparecem nas mídias, outros que não aparecem nas mídias tradicionais, some little movements that are not all of them shown in the big media. So we have both things. I think we have the resistance, we have the rhetoric only, but we have also movements. So, eu queria provocar vocês nesse sentido. Queria abrir, não sei se alguém gostaria de falar, please. Eu queria perguntar uma coisa a Karen. I want to ask you. I'll try to ask you in Portuguese. Let's see what happens. Você falou que as enfermeiras nos Estados Unidos não são politizadas, não são muito politizadas. No entanto, nós vimos, a Sônia acabou de mencionar, movimentos fortes nas ruas, Black Lives Matter, movimentos de mulheres também, marchas das mulheres. Eu sei que existem movimentos também em favor da não privatização da água,
em alguns estados, são movimentos locais. Eu considero a sociedade norte-americana contraditória nesse aspecto. Pode ser muito participativa em relação aos direitos civis e, às vezes, deixa passar outras coisas, como votar num presidente que não quer nem sair do lugar, né? As enfermeiras estão à parte disso? Como é que você vê isso e como que as enfermeiras podem... Eu falo as enfermeiras porque é uma mania da Espanha, né, que coloca no feminino, as enfermeiras. Mas como que os enfermeiros e enfermeiras podem adquirir mais competência política para defender mais a saúde? I understand what you say. Can I answer in English and then you can translate? This is an interesting question, Elena, and I have never been able to understand completely why you American nurses, North American nurses in the United States are so docile and obedient. There are small factions, the Nurses United, small groups of nurses who are politically active. But the majority of them are not. They are docile, they are passive observers. And it has a lot to do with the socialization of women and the socialization of nurses in nursing schools. And historically, and what is happening in nursing in the last 10 years, in the last 20 years, so 2 decades, is that nurses choose to become nurse practitioners in order to increase their degree of autonomy. And they think that will bring them independence and more money and more respect within from physicians particularly. And so rather than being united and becoming a strong force together with nurses who work at the bedside, actually taking care of patients, they are choosing to exit hospitals or exit the nursing group and call themselves nurse practitioners to separate themselves from hard-working nurses who take care of patients on a day-to-day basis. I don't know. I understand. Ela disse que ela nunca foi capaz de entender muito bem exatamente por que as enfermeiras, os enfermeiros nos Estados Unidos são tão dóceis, obedientes, observadores passivos, ela disse, né? E que, em lugar de se considerarem como trabalhadores de uma mesma categoria, de uns 20 anos para cá, uma boa parte delas tem buscado o caminho de se tornar o que eles chamam de nursing practitioners, que tem a ver, é um status mais avançado em termos de estudo. Acho que eles passam por um mestrado profissional, não é? It's a master's degree to be a nurse practitioner. They have to have a master's degree. A minimum or a doctorate, but it's separate from the research doctorate. It's different. Ok. É um mestrado profissional ou um doutorado profissional que coloca eles, do ponto de vista da prática, num patamar mais avançado e distingue, it's a distinction, é uma distinção em relação àquele que está lá carregando o piano, como dizemos, é aquele que trabalha duro, né? Ao que está compondo as equipes de uma forma geral. Exactly, and what some researchers have called dirty work, the dirty work of bedside. Trabalho sujo, nós falamos carregar o piano. To take the piano and carry the piano. We use this expression. Exactly. Washing patients and cleaning patients. Yes. É o trabalho duro da enfermagem mesmo, que é o trabalho, inclusive, físico, né? E que nós temos também, mas nós temos em relação à divisão social, né? Que é o técnico e a enfermeira.
Mas eles, na categoria de enfermeiros, já tem essa distinção também, como uma forma de distinção e de ganhar mais recursos. Então, isso é um aspecto que ela acha que dificulta o desenvolvimento de uma consciência crítica, política. This difficults the development of a critical conscience, a political conscience. Yes. Yeah. Ok, é isso. At the same time, I was thinking, they can be active citizens in social and civil rights. Yes, and there is a small percentage of nurses who are active activists. Okay. Ela diz que é uma percentagem pequena, podem ser ativistas pelos direitos humanos. And there are small groups, organizations, associations of nurses, like the group Nurses United from California, very active, very vocal, but they are outliers. They're on the fringe. They're not the center. Okay. They're the periphery. Inclusive algumas instituições, associações que são mais ativas politicamente, são ativistas, como eles usam muito esse termo ativista, mas é uma minoria e meio fora do mainstreaming lá do grande grupo. Tem mais pergunta aí? Perfeito. Queria lembrar também a história da enfermagem, né? Isso it has also to be with the history of nursing. We have a history like that, with very low participatory approaches, and it has also to be with this. But let's see if someone else wants to talk. Ricardo, do you want to talk? Ricardo está pensando. Ricardo, you mute. Sorry. Eu fiquei pensando aqui, agora já não lembro se foi Karen ou Helena, né? Que trouxe o debate, né, a discussão sobre a possibilidade de desenvolvimento ou a necessidade também de desenvolvimento de pesquisas participatórias, pesquisas participativas durante a pandemia. Aliás, é algo que a gente, de fato, vai precisar pensar, né? Como continuar a pesquisa, né? E aí no campo da pesquisa participatória, da pesquisa participativa, como continuar e, ao mesmo tempo, como avançar nos debates, inclusive, de construção democrática, de um conhecimento que seja democrático, como a Helena mesmo provocou, né? Para que a gente possa sair de uma retórica democrática e a gente começar a ter ações, né, concretas. E eu fiquei pensando assim, que existem também alguns desafios, inclusive para a implementação dessa plataforma de pesquisa, digamos assim, nesse momento, e que a gente às vezes pouco pensa, né? A gente está vivendo uma crise política, sanitária, e eu diria que uma crise ou uma guerra ideológica e anticientífica, né? E que a gente, aqui no Brasil, e eu diria que em muitas outras partes do mundo, a gente também tem ainda pontos a avançar na segurança de dados, na privacidade dos participantes. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses aspectos, né? On the one hand, we have the challenge of continuing research, especially in a participatory way. I keep thinking about the security challenge. I think this is also a topic that needs to be considered, ensuring security and privacy for participants and researchers. In Brazil, in many parts of the world, we are experiencing ideological and unscientific wars. I would like to hear you about this topic.
how do you think we can guarantee this care for the participants and researchers? One way to overcome this challenge would be participation of the research subjects in the study design. Was this a possibility? I will ask if anybody else want to ask any question, because we can make a group of comments and finish, because we have only 10 minutes to finish, so we can listen a bit more. I don't know, alguém mais gostaria de falar? Porque aí a gente junta alguns comentários e tal, e a gente faz uma rodada final. Pode ser assim? Mais alguém? Anybody else? Okay, so we come back to Helena. Ok, Juliana. Eu queria comentar alguma coisa. Eu acho que a apresentação nos trouxe algumas reflexões, né, de como essa questão política, essas crises, elas prejudicam não só a pesquisa, né, e principalmente a pesquisa participativa, que tem esse maior cunho, né, na transformação social, na articulação de saberes, no movimento de organização. Então, alguns governantes, né, não democráticos, né, que têm essa linha, né, antidemocrática, para eles é muito bom que haja essa desarticulação. Então, parece, né, que em alguns momentos, é claro, não todos, mas essa pandemia também traz um pouco dessa falta de articulação, né, de movimentos sociais, que a gente não possa se reunir, que nos impedem de ir às ruas, né, em alguns momentos, né, as universidades no Brasil que estão, né, suspensas suas aulas, então a gente está um pouco meio que preso, né, não conseguindo se expressar e lutar mais pelos nossos direitos, e a gente precisa estar se reinventando, né, através da internet, online, novos modos de nos organizarmos. Então, traz algumas implicações, sim, no meu ver, na minha experiência, né, para poder fazer a pesquisa participativa, mas, ao mesmo tempo, traz uma reflexão de que é necessário cada vez mais esse tipo de pesquisa para que a gente realmente consiga, né, fazer com que a população reflita conosco e que a gente compartilhe aí os nossos conhecimentos e haja a tão sonhada transformação social. Então, eu queria agradecer aí as reflexões, eu acho que foi o que me instigou aí nessa manhã. Obrigada, Juliana. Thomas, do you like to... Yes, thank you. I would like to say something. I must say I don't understand the Portuguese language. I have studied Roman languages for a time, and it was really interesting. And I have tried to learn Portuguese language, but only 2 months or something like that. But it's very, very beautiful language, and I loved it very much to listen to you speaking Portuguese. I thought about it was, I don't know who said it. I heard the concept of open dialogue, and that remembered me on my own research. Sorry, Thomas. Could you present yourself, because we didn't meet each other before? Yes, my name is Thomas, and I'm from Germany. I'm based in the University of Halle. That's in the eastern part of Germany. And I'm a nurse, and I have studied nursing. And now I'm working in a project which works in the field of dementia, and in general, I work in the field of mental health. And
with open dialogue. This is a concept, an alternative concept for mental health, and there we do participatory research, and that's why I have entered the ECPHR meeting. Yes. And I was interested in the topic of the borders of the possibility to talk to people with extreme political thinking, because it was a topic in our research too, where the participants who practice open dialogue had clients who were really fascist, and they asked themselves, could we talk to them? Could we go into an open dialogue with them? And that was it's a question which is unsolved for us. And where are the borders of open dialogue? Huh? How open is open dialogue? Thank you. Posso responder, Sônia? Pode. Eu já me despeço também, né? Thomas, it's a very good question. Yesterday I read something like this. If we respond a fascist affirmation, it means that we recognize this is a legitimate way of thinking. So, but if we don't respond, there is no dialogue. There's no dialogue. I think we have to deconstruct these wrong ways of thinking, or the logic. Try to understand the logic this person built in their head. There is a podcast now about Bolsonaro that some journalists made that is very interesting, because they went to his city, it's a small city, and they tried to understand how people thought, how he built this way of thinking politics and this way of thinking about the country. And they found some clues. I think, well, sometimes we don't have time to investigate every person we talk to, but I think we cannot just recognize the legitimacy of fascists' affirmation. This we cannot do. But at the same time, I think I don't recognize what you're thinking, but I want to talk with you. I want to understand. Could you explain me this more? And that's when these people is bringing. Where did you get this from? This information you were telling me. Where did you get this from? And you are going to discover that he gets this from WhatsApp group or from his mind. The voice is in his mind. And this is a way I have very conservative and far right, not friends, but acquaintances in Facebook. And when things become very difficult, people were just pulling out these people outside their Facebook timeline. I didn't. If they did this with me, that's their problems. But I have some few, not fascists, but very conservative people. And sometimes I engage in a dialogue. And we always get somewhere. We always get some small step of making these people think about what they are saying, because at the majority of the time they are just repeating things without thinking. We have to stimulate them to think and to gather evidence. But if we're talking a very fascist way of thinking, there is no dialogue. I'm not talking with a Nazi. I'm not talking. No, I just don't recognize this. I'm talking about civilization, not barbarian. Eu acho que isso que a Helena acabou de colocar fala um pouco a respeito daquele ponto que eu provoquei, né, dos limites do diálogo, né? I think these are the limits of the dialogue, but also how to construct. Very good. Do you want to say something, Karen? No, I think it's a fascinating topic, Thomas. Thank you for bringing it up. I think that
this is a perfect example of how we can learn from each other, because in the United States right now, there's very little dialogue between the ultra-conservative, white supremacist type of thinking and the progressive thinking. It's conflict only, and how to find common ground. And if, as Helena said, we're talking about somebody who does not have extreme ideas, but believes that certain things, how do we start? How do we start this dialogue? Thomas, do you have any example from Germany? Is it going on actively? I think it isn't going on actively, but I don't know. I think perhaps in the streets that may be that there are these, perhaps you have seen it in the media, there are these demonstrations. One big one was a few days ago in Leipzig, where people demonstrate against the COVID rules and these things. And in these demonstrations, there are extreme right people, fascists, and normal people, perhaps, which come there with their children, and it's are big demonstrations. And perhaps I don't know what they talk about in these demonstrations from one to another, but perhaps there is such a dialogue between the so-called normal men in the street and the extreme right. Maybe. Because in the US, I mean, the extreme right, they're allowed by law to carry guns. They can carry rifles. They can carry weapons. It's very dangerous. And there's usually a line of police to separate the two groups. I don't know, Helena, if you can translate a little, if we have, are we out of time? You mute. Sei, Sônia, tem tempo para traduzir o que eles falaram? Acho que rapidamente, aí a gente fecha, né? A Karen falou que, no momento, nos Estados Unidos, eles têm um pensamento de ultradireita supremacista branco, principalmente, e que está muito difícil dialogar, né? E que tem sido realmente um desafio muito grande para eles isso, e, na verdade, tem até um aspecto mesmo do medo da violência, porque como o uso de armas é algo permitido, e essas pessoas são obcecadas por armas, né? Então, eles andam armados, então tem que ter sempre muita polícia separando dois grupos. De certa forma, nós vivemos isso no Brasil, embora tenhamos ainda regulamentações para o uso de arma, mas o fato de ter um presidente que defende o uso aberto de armas já faz as pessoas carregarem armas. E nós estamos assistindo aí, às vezes, assim, o aumento de assassinatos, e eu estou muito preocupada com o aumento de assassinatos de mulheres, os feminicídios, né? As mulheres estão morrendo assim pelas mãos dos seus companheiros de uma forma muito dura. Eu não sei se eu compreendi bem o que o Thomas falou. Que talvez por meio da questão da saúde também seja possível tecer alguns diálogos, mas eu acho que a realidade que ele vivencia também é bem diferente. Você entendeu, Ricardo? Eu não ficou muito claro o que ele quis dizer. I'm not sure, Thomas. I fully understood what you told us about this possibility. I understood that you told us that health is a theme that can be facilitate the dialogue, health issues, and but also that there are limits. There are groups that you can't just talk to. That's right, yes. Yeah, yes, you continue. This is such a topic, I think, because sometimes the health topic passes political borders, maybe. And people with different political thinking and ideas, they have the same
opinion about some health topics, and then they meet in the street perhaps, or maybe they meet in other places. And so these borders, these political borders, are a little bit opened perhaps. Ele diz que também os tópicos de saúde também são politizados, né? Podem ser politizados, e as pessoas emitem opiniões, né? Emitem opiniões sobre saúde e que eles pegam em algum outro lugar. Eu acho que tem a ver com o negacionismo. This has to be also with denial, science denial that we have all over the world. People are just denying health. I'm not sure. I don't know how this is going in Germany, but in Brazil, people just say, "You're a scientist." Oh, you don't know Fake nothing. news. As fake news, né? See, this fake news and so on. But it is that opinion, that position is supported by the president, both Trump and Bolsonaro. So when you have a leader, an authoritarian leader telling a population something, they will believe it, and they will follow the thinking. And so I believe that's happening in Brazil. I know it's happening in the United States. I don't know about Germany. But of course, Trump is telling people that cities are dangerous, that Black people are dangerous, they're violent, Latinos are violent. I mean, all foreigners, Muslims, etc. And it gives them legitimacy. It gives those ideas legitimacy. Yeah. And also it has to be with the recognition of the other as something like me that has the same rights and so on. I just don't recognize these groups. I'm not sure that in Germany this is happening, because I think they have a more rational way of thinking and not so religious. I'm not sure. I don't know Germany, Thomas, but that's what I kept from what I read in the newspapers and international news and so on. But anyway, Angela Merkel is not Bolsonaro or Trump. And she always demonstrates a very balanced and science supportive talkings and so on. Okay, thank you. I'm not talking no more. Fico pensando, eu sei que já tá avançada a hora, mas assim, o quanto que essa discussão que a gente está fazendo agora, ela também reafirma a necessidade da pesquisa participativa. E olha que eu falo de um lugar, né, de um pesquisador que tem suas tradições ali bastante pautadas, né, pela pesquisa quantitativa, o que, ao meu ver, também não inviabiliza nenhum tipo de diálogo ou intercomunicação, né, com outras formas de pesquisa, sobretudo a pesquisa participativa. Mas lembrando, inclusive, da sua fala, Helena, quando você traz Paulo Freire, né, eu acho que a gente está num momento de se permitir e, ao mesmo tempo, convidar a comunidade acadêmica para voltar também para as bases, né? O quanto que a gente está experimentando na sociedade brasileira, e não vou ousar dizer que é a sociedade americana, não conheço por vivência, né? Mas, pelo menos, as comunidades, ouso dizer, trumpianas, né? Elas precisam ser convidadas também para esse diálogo, né? Para a gente retomar a base da ciência com quem, de fato, vai utilizá-la, né? Porque, senão, a gente acaba produzindo barreiras, né, de que a ciência e os cientistas, né, ficam numa posição mais idealizada. Vou me permitir utilizar um termo que a gente fala bastante aqui na UERJ, né? Fica encastelada na sua torre de marfim, né? Quando, na verdade, a ciência ela parte da base e deveria estar voltando para ela. Então, assim, eu acho que reafirma a posição e o lugar da pesquisa participativa, né?
inclusive num formato de construir novas possibilidades, de romper com esse negacionismo ou essa guerra anticientífica e ideológica que eu falava, inclusive, há pouco, né? Tentando fazer conexões aí. Muito bom. Eu acho que a gente poderia continuar. We could talk much more, but we will have to stop now. But queria agradecer muito, porque eu acho que a gente está num momento de não apenas para pesquisa participativa, mas na produção de conhecimento em geral, reafirmar alguns princípios, né? It's time to reaffirm some principles, democratic principles, not only in the participatory research. E eu acho que and more than resistance, mais do que resistência, só resistência, formas de ação, forms of action. Então, eu acho que a gente ainda tem a questão da exclusão digital, nós nem falamos disso. We have also here in Brazil, the digital exclusion. We didn't talk about it, but it's important here. I don't know how it is in other parts of the world, mas são muitas questões, mas eu acho que a gente tocou em alguns pontos muito importantes. We touched some very important points, and thank you very much, Karen. It was wonderful to have you here. Foi maravilhoso ter a Karen aqui com a gente. Thank you, Thomas, to meet you. E Helena, nossa querida companheira, professora, também maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente. E a gente, uma pequena surpresa para fechar, uma surpresa carinhosa para fechar nosso evento, nosso workshop. A little surprise. Times in... Oh my gosh. With Karen here, with us, with Elena and myself. Remember, Karen? Sim. I remember. Just to bring us with our memories. Uma memória de trabalho. Karen esteve com a gente, foi 2014, né, Helena? 2014. And I'm quite sure I'm using the same dress. I have the same blouse. Anticapitalista. Yes. Well, it's fitting. It's okay. I'm using it. Que lindo. Que legal. Muito obrigada. A presença. Sônia, foi excelente. Parabéns, Sônia. Maravilhoso encontro. Obrigada, maravilhoso estar com você. Muito bom. E a gente vai continuar em contato, né? Claro. Ok? Maybe we can share emails with Thomas and Juliana. Obrigada, Juliana. Sim. A gente manda também os certificados de quem participou e vai ter esse momento gravado, né? Então, acho que a gente vai continuar o diálogo. A Karen está dizendo também da gente compartilhar os e-mails e talvez até pensar em produzir alguma reflexão escrita sobre isso. Perhaps we can share emails and share a production of something written about these topics. A collective production. A collective production about this. We can answer Ricardo's question. We can answer later. Okay. Thank you. No problem. Obrigada. Bye-bye. Thank you very much.